No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro diz a admiradores na porta do Palácio da Alvorada que não consegue fazer nada no governo porque o país está quebrado. Governadores cobram reunião com o Ministério da Saúde pelo início da vacinação contra a Covid-19, mas campanha de imunização segue sem data. Juiz do Distrito Federal cumpre decisão do Supremo Tribunal Federal e dá acesso ao ex-presidente Lula a mensagens da Operação Spoofing. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 6 de janeiro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Me sobrou muito pouco tempo para o nosso espaço editorial de hoje, mas eu não poderia deixar de comentar mais uma declaração cínica do presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Em uma das suas tradicionais conversas com apoiadores na porta do Palácio do Alvorada, o ex-capitão disse que o Brasil está quebrado e que ele não consegue fazer nada, citando como culpados a pandemia de Covid-19 e a atuação da imprensa. O chefe do executivo destacou também que, por esse motivo, não pôde cumprir uma de suas promessas de campanha, que era alterar a tabela do imposto de renda. É bem verdade que o país já vinha em uma trajetória de recessão e estagnação desde 2015, mas o senhor presidente ajudou a quebrar o nosso país. O senhor tem a sua parcela de culpa nisso, contando com o auxílio luxuoso de Paulo Guedes, ao adotar uma política econômica que privilegia o capital privado, priorizando a entrega das nossas estatais, que não teve sequer a humildade de assumir os erros de condução do Ministério da Fazenda para fomentar o investimento público em um momento de crise, ainda que às custas da ampliação do endividamento do país. A onda do keynesianismo de ocasião que tomou conta dos neoliberais mundo afora, aqui no Brasil não passou de uma marolinha. Enquanto isso, a tragédia provocada pela Covid-19 no país se amplia e o senhor ex-capitão posterga o início da vacinação única e exclusivamente por interesses políticos, para aparecer na foto ao lado da primeira pessoa imunizada no nosso país, ainda que isso custe centenas de vidas de brasileiros como eu, como o senhor. Antes de termos uma crise econômica, enfrentamos uma crise moral, um período de atraso intelectual, onde somos obrigados todos os dias a explicar o óbvio para tentar reduzir o estrago provocado por uma gestão ideologizada e ignóbil. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos.
E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, bom dia. Muito bom dia, Anderson. Para ti, para os membros e equipe do Faixa Livre e para os nossos ouvintes. Espero que todos tenham tido uma excelente entrada em 2021. Eu quero te agradecer, Carlos, por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre em mais um ano. Quero te desejar um ótimo 2021, com muitas conquistas, muita saúde e com a vacina rapidamente para o nosso país, não é isso? Carlos, nós temos um início de ano que dá uma amostra de todas as dificuldades que enfrentaremos ao longo de 2021. O número de contaminações pela Covid-19 no país segue acelerando, em um cenário que deve chegar ao caos absoluto por conta das aglomerações vistas nas festas de fim de ano. O Brasil ainda não tem uma vacina aprovada para ser disponibilizada à população. O governo federal não conseguiu adquirir sequer seringas e agulhas para aplicar as doses. O presidente Jair Bolsonaro vetou regras do orçamento que não permitiam a suspensão de recursos para o combate à doença. A economia segue à beira do abismo agora com o fim do auxílio emergencial, ou seja, não há um horizonte de melhora no Brasil. Como é que você tem analisado esse momento de enorme dificuldade e como você prevê esse início de 2021 no nosso país? Pois é, Anderson. A previsão de crescimento para a economia brasileira em 2021, pelos institutos internacionais, é em torno de 2,8%, muito abaixo da média de crescimento previsto para a economia mundial, em torno de 5%, e insuficiente para reverter o declínio de 2020, da ordem de 5,5%. Então, a economia brasileira continua travada pelos engessamentos estruturais, aonde o golpe de 2016 nos meteu e onde a política de Paulo Guedes continua a nos levar. O cenário, portanto, é um cenário de recessão econômica, combinada com um forte aumento da desigualdade, exatamente porque o auxílio emergencial vai acabar. Portanto, esse recurso que foi utilizado na pandemia como um fator de amortecimento das contradições sociais e que foi um dos instrumentos de sustentação de um certo patamar de popularidade de Bolsonaro, esse elemento vai desaparecer na conjuntura. Então, o que se pode prever com o restabelecimento da circulação das pessoas por conta da vacinação, que não poderá ser
adiada eternamente pelo governo Bolsonaro, sob pena de um custo político altíssimo, mas com o aumento da circulação das pessoas, com o restabelecimento da normalidade no ensino médio, no ensino superior, a tendência é que os movimentos sociais voltem a ganhar as ruas e que tenhamos um ano de conflitos sociais e políticos bastante evidentes no país. Acho que vai ser um ano muito difícil para o governo Bolsonaro, porque o movimento social tende a retomar a ofensiva, atuando nesse contexto de desempenho muito insuficiente da economia brasileira, atuando nesse contexto de altíssimas taxas de desemprego, num contexto onde a desigualdade vai assumir proporções mais nítidas e também num ambiente onde o isolamento internacional do governo Bolsonaro tende a ser crescente, né? Porque ele vai perder seu grande fiador internacional, que é o governo Trump. E, por outro lado, os conflitos em torno à sucessão de 2022 vão estar ganhando a cena em 2021. Os liberais que deram o golpe de 2016 e que depois tiveram que se escudar em Bolsonaro para manter o controle do Estado, os liberais vão tentar retomar a liderança sobre o governo federal. Portanto, os conflitos entre a ala bolsonarista e a ala liberal do golpe de 2016, esses conflitos tendem a se aprofundar. Esse negacionismo institucionalizado do Palácio do Planalto em relação à pandemia, Carlos, se estende para diversos setores da nossa sociedade. Esses dias eu vi uma juíza de Minas Gerais que passou o Réveillon no litoral do Rio, defendendo aglomerações e chamando as medidas de isolamento de histeria. Essa, aliás, foi a tônica do que se viu no Brasil afora. Muita gente desrespeitando as medidas de segurança para conter a Covid-19, festas lotadas acontecendo em diversos locais, e o que se via eram cenas que mais se assemelhavam a um filme de terror, tamanha irresponsabilidade. O próprio Bolsonaro já havia dito que a pressa pela vacina não se justificava. Enquanto isso, alguns países já estão aplicando a segunda dose do imunizante. Me parece que esse discurso do governo federal tem feito com que as pessoas relativizem os períodos da pandemia, você não acha? Sem dúvida, Anderson, esse é o objetivo. Não é? Bolsonaro, ele é produto de uma burguesia que busca romper com qualquer noção de responsabilidade social. Liberdade para eles é exatamente livrar-se de qualquer compromisso com a coesão social, com requisitos mínimos civilizatórios de funcionamento social. Então, Bolsonaro é um produto dessa aspiração ultraliberal de setores da burguesia e ele realiza essa cruzada cultural para mobilizar esse espírito. A posição dele contra a vacina, ela só pode ser entendida com base nesse tipo de objetivo, não é? A posição dele contra a vacina não tem nenhuma lógica que a explique, a não ser a mesma lógica que leva o Olavo de Carvalho a dizer que a Terra pode não ser redonda. É a lógica de se libertar de qualquer consenso, de qualquer vínculo social. Então, reivindicar uma posição contrária à vacina é negar que o governo esteja vinculado a qualquer obrigatoriedade em termos de direito, em termos de consenso social. Não é uma posição radicalmente liberal nesse sentido, de negar qualquer vínculo obrigatório com uma política social de atendimento humano
em nome de uma liberdade de ação. Não é? Então esse é o espírito que permeia Bolsonaro, evidentemente, não é que uma posição ultraliberal levada a esse patamar de destruição civilizatório é uma posição neofascista. Né? Só neofascistas podem levar a reivindicação da sua própria liberdade contra compromissos sociais a este nível. Né? Então, o que nós estamos assistindo é exatamente isto, que Bolsonaro usa essa posição negacionista para impulsionar essa cultura neofascista do desprezo social, do desprezo pela vida humana, do desprezo de certas noções de ética obrigatórias que nos limitam e nos incluem dentro de um todo social. É contra isso que Bolsonaro se move, não é? Contra este tipo de vinculações. Um sinal claro dessa falta de responsabilidade da administração Bolsonaro em relação à pandemia se dá na gestão dos hospitais federais. Aqui no Rio de Janeiro, há uma série de problemas nas unidades, como falta de médicos e insumos. O Hospital do Andaraí, por exemplo, já fechou várias especialidades justamente porque não há profissionais para atender a população. Há uma intencionalidade do governo, na sua opinião, Carlos, ao não dar a devida atenção à saúde pública? Isso tudo é parte de um projeto que tem como objetivo deixar o brasileiro nas mãos da iniciativa privada? Acho que sim, acho que é uma intencionalidade em cortar gastos sociais, gastos com a saúde pública, com a educação pública. Isso responde por uma parte desse posicionamento do Bolsonaro, mas mais que isso, é uma intenção de criar uma cultura fascista, né? De romper com a ideia de que os governos devem defender certos direitos. É a ideia de que todos são, de certa maneira, responsáveis por si próprios e que as funções do governo nesse campo devem ser mínimas, né? No campo da atenção social, né? Como se cada um cuidasse de si. Então, a vacina não pode ser obrigatória, a vacina é produto da decisão de cada um. Tomar ou não a vacina é produto de uma decisão do consumidor. Né? Então, é a ideia de que o mercado deve estar acima de qualquer ideia de direito, que impõe uma ideia de obrigação. Então, esse é o objetivo do Bolsonaro, né? Reduzir recursos, né, para a área social, evidentemente, porque como um homem, não é, que atua transformando o Estado num comitê executivo da burguesia brasileira e internacional, ele quer cortar recursos para o povo trabalhador. Isso é um aspecto, mas eu ressalto essa outra dimensão, que é uma dimensão ideológica, cultural, de criar uma noção de senso comum de que cada um cuida de si e que não cabe ao Estado cuidar da população e fazer valer direitos. Né? Essa é a ideia que Bolsonaro quer passar. Né? Direitos devem estar fora do campo das políticas públicas, pois cada um deve cuidar de si mesmo. Para piorar, Carlos, no campo institucional, o governo sequer conseguiu a aprovação do orçamento desse ano no Congresso, o que é algo extremamente perigoso porque impede que haja modificações ou adaptações no planejamento das despesas. Essa condição se deu não só pelas disputas de poder que estão abertas, tanto na Câmara como no Senado, que terão eleições para definir o próximo presidente das casas, mas também por uma falta total de articulação política do governo federal, que tem o apoio do Centrão, mas é incapaz de dialogar com a oposição. Essa dificuldade em aprovar a LOA pode, de alguma forma, ampliar os problemas gerados pela pandemia, paralisando momentaneamente as ações do governo, Carlos?
Sim, Anderson, eu acho que será um ano difícil para o governo Bolsonaro. Eu acho que essa não aprovação do orçamento se vincula a um quadro ainda mais grave, que é da possível eleição do deputado Baleia como presidente da Câmara. Acho muito difícil que Arthur Lira consiga se eleger presidente da Câmara. Isso, portanto, vai criar aí uma maioria formada pela direita liberal junto com a centro-esquerda e setores de esquerda que tendem a colocar o governo Bolsonaro em dificuldades, sobretudo porque esse governo também vai ser questionado cada vez mais de fora pelo governo Joe Biden, né, que renova a ofensiva liberal no plano internacional. O governo Joe Biden é um governo, claro, comprometido com o neoliberalismo, mas que busca articular o neoliberalismo a certos compromissos sociais, né? Compromissos ambientais, compromissos com certos direitos trabalhistas, compromissos com a democracia formal e compromissos com certas regras de direitos humanos, né? Evidentemente que tudo isso é apropriado de uma forma interessada, né? E de uma forma vinculada a certas expressões do poder mundial, né? Os Estados Unidos quer liderar novamente uma coalizão consensual mundial em torno desses temas contra a China, contra a Rússia, mas contra também as forças neofascistas que surgiram no mundo e ameaçam essa liderança do liberalismo nas relações internacionais. Então, o governo Biden vê o governo Bolsonaro como um governo adversário, que está vinculado a uma guerra de posições pelo controle do mundo que está aberta, né? Que está aberta. E mesmo, né, com o governo Trump estando em retirada, o governo Bolsonaro faz questão de, até o final, demonstrar sua vinculação com esse governo, né? Eduardo Bolsonaro vai aos Estados Unidos, é convidado e vai visitar o Trump. Eduardo Bolsonaro procura montar esse think tank de extrema-direita para articulá-lo a essa ofensiva neofascista que recua parcialmente, mas mantém certas posições. Então, o governo Bolsonaro é um governo inimigo do Joe Biden e, portanto, ele vai sofrer uma pressão internacional contra as suas ações. E, junto a isso, há um establishment liberal que teve que aceitar Bolsonaro como uma alternativa contra o retorno do PT em 2018, mas não pretende ficar definitivamente sujeita ao seu comando, até porque o grupo do Bolsonaro é um grupo que pretende usar o Estado para redefinir relações de poder na burguesia brasileira, afetando, portanto, as hierarquias clássicas, tradicionais desse establishment burguês no Brasil. Então, dificilmente esse grupo que hegemonizou o golpe de 2016, mas que perdeu a liderança em 2018, vai aceitar ser tutelado por Bolsonaro por muito mais tempo. Então, acho que nós vamos ter aí um cenário de conflitos bastante expressivo no Brasil, cenários que deve também se agudizar com a recomposição dos movimentos sociais em 2021, com um certo restabelecimento da normalidade civil brasileira. Talvez por isso também Bolsonaro queira adiar o tema das vacinas, porque uma vez que a população brasileira esteja já vacinada, ela pode retomar sua vida normal com muito mais tranquilidade, né? Bolsonaro talvez prefira uma população atemorizada, uma população com medo de circular, uma população com medo de se organizar, para que ele possa sobreviver
ou se colocar numa posição de mais segurança por mais tempo diante desta reorganização do movimento popular que deve vir a acontecer. Um dos desafios que estão colocados para o governo é justamente essa eleição para a presidência da Câmara, onde o deputado Arthur Lira, do Progressistas, tenta ocupar a vaga deixada por Rodrigo Maia, do Democratas. A oposição vai apoiar o Baleia Rossi, do MDB, mas o bolsonarismo acredita nas traições dos deputados, já que a votação é secreta, para conseguir emplacar o seu candidato. Até que ponto essa eleição na Câmara dos Deputados pode prejudicar ou facilitar a vida do Bolsonaro, Carlos? Pois é, Anderson, eu acho muito difícil que o Arthur Lira possa vencer. Vai ser uma surpresa muito grande para mim se isso ocorrer. Acho que o deputado Baleia vai se eleger para a presidência da Câmara e com uma dívida muito grande com a esquerda, porque a esquerda vai ser decisiva para essa vitória. Ainda que se tente esconder o peso decisivo da esquerda nesse processo, é evidente o grau de determinação que a esquerda terá para esse resultado. Então, acho muito difícil que Bolsonaro consiga reverter esse quadro e acho que setores majoritários do grande capital querem limitar o poder de Bolsonaro, porque a esquerda não representa hoje no país um desafio eleitoral importante para a hegemonia da direita. A esquerda ainda está muito atingida pelo golpe de 2016 e esses grupos do establishment burguês brasileiro, esses grupos veem com muita reserva o nível de apropriação pessoal do Estado que Bolsonaro e certos grupos militares vêm praticando. Então, acho que não é interesse dos setores majoritários do grande capital ficarem refém desse tipo de articulação que está se realizando no Estado brasileiro. A possibilidade, inclusive, de Bolsonaro nomear uma possível reeleição 4 nomes para o STF é uma possibilidade aterrorizante, porque daria realmente uma influência dos setores neofascistas sobre o Poder Judiciário brasileiro muito profunda e com possibilidades de manutenção de médio e longo prazo bastante significativas. Então, acho que os conflitos entre a grande burguesia e o bolsonarismo devem se juntar à força da esquerda e imporem uma derrota a Bolsonaro na eleição para a presidência da Câmara de Deputados. Agora, algo que nos chamou muito a atenção, Carlos, foi essa notícia de que o Aliança pelo Brasil, partido que o Jair Bolsonaro está tentando criar, planeja uma parceria com o Instituto Conservador Liberal, o ICL, fundado no mês passado pelo deputado federal e filho do presidente Eduardo Bolsonaro, para promover o que tem sido chamado de qualificação da direita bolsonarista no Brasil. O que é que você pode nos dizer a respeito dessa notícia, no mínimo inusitada, Carlos? Como é que seria um curso de bolsonarismo no nosso país? Pois é, Anderson. Isso mostra que os Bolsonaro pretendem ser um ponto de articulação no Brasil da extrema-direita internacional. A ofensiva neofascista ela está em curso no mundo. Desde, pelo menos, a eleição de Trump, que deu um salto na articulação da extrema-direita internacional, o neofascismo ganhou um outro patamar. A derrota de Trump coloca o neofascismo num certo recuo, mas a crise da economia mundial, a enorme dificuldade do liberalismo gerenciar essa crise, coloca o neofascismo numa posição de espera para uma ofensiva maior.
Então, apesar, não é, de Trump ser derrotado, as forças neofascistas não abriram mão do seu projeto e Bolsonaro pretende representá-las no Brasil. A chance desse projeto prosperar no país é relativa, porque nesse momento a esquerda brasileira se encontra abatida, sofrendo aí uma profunda desorganização, resultado do golpe de 2016, que permanece, né, nos seus efeitos. E, por outro lado, a burguesia brasileira, pelo menos os setores mais tradicionais e mais poderosos dessa burguesia, veem o bolsonarismo também como um custo político, porque o neofascismo ele é sobretudo oriundo dos setores decadentes da burguesia, que perderam espaço na competição econômica e buscam retomar o seu protagonismo através do Estado, usando uma política de medo, junto aos outros setores burgueses, para conseguirem ser seus representantes, né? Eles reivindicam uma política de repressão total aos trabalhadores, apelam para o medo produzido pela revolução social, pelas transformações sociais, apelam para a emergência popular como elemento que lhes daria essa legitimidade repressiva para representar o conjunto da burguesia, mas, como mencionei, esse momento da conjuntura brasileira é um momento em que a burguesia brasileira não se encontra mais tão atemorizada frente à presença das esquerdas em razão do baixo nível de organização delas, e os setores mais tradicionais da burguesia pretendem retomar a sua liderança e dificilmente respaldarão o patrimonialismo e o controle do Estado brasileiro que o bolsonarismo quer estabelecer. O que é que pode desestabilizar o Jair Bolsonaro nesse ano que antecede as eleições presidenciais, Carlos? Você vê algum tipo de movimentação que possa afetar os anseios do bolsonarismo? Anderson, o que pode criar uma destabilização de Jair Bolsonaro é essa conjunção de fatores, não é? Ele tem inimigos poderosos, ele tem um inimigo forte, que é Joe Biden, que luta contra o neofascismo internamente, que ameaça o protagonismo dos liberais, e, portanto, Joe Biden precisa bater o neofascismo internacionalmente também para destruir suas cadeias de conexão. Então, é bastante possível que o governo Biden venha com uma agenda internacional em torno às questões de direitos humanos, direitos trabalhistas, em torno das questões de democracia e direitos humanos. Joe Biden já mencionou que faria uma conferência internacional pela democracia, que, claro, vai buscar atingir a esquerda, Cuba, Venezuela, os países articulados, não é, com uma perspectiva mais estatista ou com histórico de aproximação ao socialismo, como são China e Rússia. Esse é um flanco de ataque de Joe Biden, mas o outro flanco de ataque são as forças que estão à direita dos liberais e disputam o controle do Estado capitalista com eles. Então esse é um inimigo poderoso. Outro problema de Bolsonaro no plano internacional é o seu isolamento amplo nessa seara. Bolsonaro tem péssimas relações com a União Europeia, Bolsonaro tem péssimas relações com a China, tem relações ruins com a Rússia. Então o cenário internacional é ruim para Bolsonaro e a América Latina se move para uma conjuntura onde
os movimentos sociais retomam sua ofensiva e vão conquistando vitórias significativas, vitórias na Argentina, não é? Com a vitória do feminismo em relação à interrupção da gravidez, vitória no Chile, com o estabelecimento, não é, de uma Assembleia Constituinte exclusiva, que deve abrir o espaço para grandes transformações, e isso é um ponto de ofensiva histórica muito importante, porque é uma virada em relação à hegemonia neoliberal no Chile e também uma virada de página em relação ao legado do pinochetismo. Então, a Assembleia Constituinte no Chile significa a imposição de uma derrota ao neoliberalismo e ao neofascismo na sua primeira aparição na América Latina, aí pelos anos 60 e anos 70. O Chile é um marco muito importante dessa primeira onda neofascista na região. Então, aí Bolsonaro tem muitas dificuldades no plano internacional. Essas dificuldades que Bolsonaro tem no plano internacional se ligam com as dificuldades internas. E aí Bolsonaro tem dois adversários poderosos. Um adversário poderoso, que eu tenho tentado enunciar aqui, é o representado pelos setores mais tradicionais do grande capital, que não querem um Estado tão forte assim. Não querem um Estado com uma capacidade de tutelar o setor privado. A burguesia tradicional brasileira, que é um Estado que lhe sirva, mas não um Estado que reivindique uma capacidade de repressão total sobre a sociedade em nome do capitalismo, mas que a partir disso acabe usando esse poder para interferir no próprio funcionamento da economia capitalista, criando mecanismos de redefinição das hierarquias empresariais, criando mecanismos de circulação das elites. Esse é um risco que o bolsonarismo oferece aos setores tradicionais. Daí, por exemplo, o forte conflito entre a Rede Globo de televisão, que expressa esse setor liberal mais tradicional, e o neofascismo representado por Bolsonaro. E evidentemente que vinculado à Rede Globo está o capital mais transnacionalizado do Brasil. E um terceiro adversário que o bolsonarismo encontra é a esquerda e os movimentos sociais, que estão tentando se rearticular, e há alguns sinais disso. A vitória de Boulos no primeiro turno em São Paulo, conseguindo passar para o segundo turno, o resultado expressivo eleitoral que ele teve na cidade de São Paulo, conseguindo cerca de 40% dos votos, tudo isso mostra que há uma mudança de percepção no país em relação à organização das hierarquias dentro da esquerda. Eu acho que nós estamos num momento onde nós estamos esgotando a ressaca do fim do hegemonismo petista e estamos entrando num momento de reorganização e ascenso das esquerdas, a partir de novas articulações. Então, a esquerda brasileira vai ser alimentada por esses conflitos intraburgueses que se dão no plano nacional e internacional, e ela vai ser alimentada pelo avanço dos conflitos de classe na América Latina. Então, acho que esses três vetores podem colocar o bolsonarismo com muita dificuldade em 2021 e, sobretudo, a direita liberal tradicional sabe que Bolsonaro é seu grande adversário para conquistar a presidência da República em 2022. Porque essa direita liberal tem consciência que será muito difícil colocar dois candidatos de direita
No segundo turno da eleição de 2022, nunca, desde 89, desde que existe segundo turno no Brasil, houve uma situação em que 2 candidatos da direita fossem ao segundo turno das eleições presidenciais. Então, se Bolsonaro tem mais ou menos um patamar de 30% de votação, ele praticamente inviabiliza um candidato da direita liberal no segundo turno das eleições de 2022, o que pode levar essa direita liberal a jogar a carta do impeachment. Então, para isso, as eleições na Câmara de Deputados serão decisivas. E contencioso do Bolsonaro com a República não falta para se puxar com credibilidade um processo de impeachment. Basta que o novo presidente da Câmara de Deputados ponha em votação alguns dos 50 pedidos de impeachment que foram protocolados contra Bolsonaro. Então, acho que nós vamos ter, em 2021, um ano muito agitado, um ano muito intenso e um ano que vai antecipar a sucessão de 2022. Carlos Eduardo Martins, muito obrigado por você conversar novamente aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson e Celeste, muito obrigado pelo convite para estar aqui em mais um Faixa Livre, um programa cuja participação nele me honra muito. Queria deixar aqui também um abraço aos nossos ouvintes e uma mensagem de esperança, porque eu acho que nós podemos de fato ser otimistas, pois a história vai se fazer presente mais cedo ou mais tarde no cenário brasileiro. Nós vamos ter aí, sem dúvida, um período de grandes transformações. Aliás, já tivemos esse período de grandes transformações nos últimos 5 anos, só que na direção contrária a que nós aspirávamos, né? Então é hora agora de corrigir os rumos da história para que ela possa se direcionar para o espaço que o nosso povo tanto anseia. Conversamos aqui com o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Martins. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto de Niterói e Região, o Sindiágua RJ, Ari Girota. Ari Girota, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, Celeste, bom dia a todos os ouvintes aí do programa Faixa Livre da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar com vocês de novo aqui e ter a oportunidade de falar sobre um tema tão relevante e importante, que é a questão da tentativa de privatização da SEDAI. Ari, muito obrigado por você novamente conversar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um feliz ano novo, de muitas realizações, muita saúde e também muita luta aqui para a nossa população. Ari, aquela ameaça que estava colocada desde 2017, quando foi acordado o plano de recuperação fiscal entre o Estado do Rio e o governo federal, parece que pode se concretizar em abril, que é a privatização da SEDAI. O governo divulgou o edital de venda da companhia na semana passada, depois de um longo processo de precarização da empresa realizado nos últimos anos. Eu te confesso que gostaria de tratar de temas mais leves com você nessa nossa primeira entrevista do ano, mas infelizmente a realidade se impõe. Primeiro eu queria que você dissesse, Ari, se essa privatização anunciada pelo governo já para o mês de abril era esperada por vocês do Sindiágua. Foi algo que surpreendeu? Como é que você viu esse anúncio? Em relação à situação dessa publicação do edital de concessão da SEDAI, que representa, em última análise, a privatização da empresa, não nos causou surpresa tal publicação. Já esperávamos esse avanço
esse atropelo, né, por parte do governo estadual. O que nos causa surpresa é o fato do hoje governador em exercício Cláudio Castro, né, que nos parece ser um homem mais sensato, mais dado a ouvir as opiniões técnicas, né, e pensar efetivamente em fazer uma gestão responsável. Ele está sendo pautado aí pelo plano do torra tudo por dinheiro do governo federal, né? Essa política entreguista e subserviente de Paulo Guedes e Bolsonaro. Na medida em que, no momento de pandemia que estamos vivendo, né, onde no estado do Rio de Janeiro praticamente foram paralisados todos os processos administrativos que não tinham relevância para a saúde da população, eles tocaram o processo de privatização, em última análise, da única empresa que, além de trazer resultados financeiros para o Estado, é a linha de frente aí no combate ao Covid, porque nós produzimos e entregamos água de qualidade para mais de 11 milhões de pessoas. Então, essa publicação desse edital, ao atropelo do momento, né, sem levar em conta todo esse processo de necessidade do Estado atuar, ou seja, querer entregar para a iniciativa privada a empresa que é responsável por levar água, principalmente para aquelas populações que não têm como pagar por ela, no nosso olhar, um crime. Mas nós estamos atentos aí e vamos seguir determinados a impedir que esse processo se concretize em benefício, obviamente, do melhor interesse público e coletivo da população do estado do Rio de Janeiro. Você chegou a dar uma olhada nesse edital de licitação ali. O que é que você pode destacar desse documento? Quais são as premissas colocadas nele e o que mais te preocupa? Veja, o edital ele está repleto de contradições, vamos colocar nesses termos, né? Primeiro, ele foi feito baseado aí em números, né, estimados de 2018, né? Inclusive, uma coisa que tem sido muito discutida nesse momento é a questão do valor do metro cúbico de água produzida pela SEDAI, que em tese ficaria conforme estabelece o edital, ou seja, a SEDAI passaria a ser apenas uma produtora de água, né? E da cartola, do nada, os cálculos, como eu falei, que foram usados como referência, insumos e itens de 2018, sequer consideraram o valor corrigido da inflação, seja pelo INPC ou pelo próprio IGPM, que já dariam um valor do metro cúbico bem acima do que foi, num primeiro momento, estimado pelo BNDES, que é na casa de R$ 1,42, que os técnicos da SEDAI, numa conta mais específica, mais criteriosa, chegaram a um valor mínimo de R$ 2,20, mas que, lamentavelmente, o governador, junto com o BNDES, tiraram um valor de R$ 1,70, que torna insustentável a própria produção de água. Ou seja, esse talvez seja o detalhe do edital mais importante a ser considerado, né? Por outro lado, temos outras questões, como a não atualização dos valores de passivos trabalhistas civil da SEDAI, não se atualizou os valores do patrimônio da SEDAI, das ETAs, das ETs, dos milhares de quilômetros de rede, ou seja, está se pegando uma coisa que é o patrimônio do povo do Rio de Janeiro, uma coisa que é pública, estatal, e literalmente entregando para a iniciativa privada para que eles realizem lucro e ganhem dinheiro. Então, o edital ele tem muitas questões a serem levantadas, que serão, inclusive, objeto aí de enfrentamento jurídico, né? Porque é o campo que tem nos restado, porque a política me parece que não entendeu a relevância do tema, e estaremos aí promovendo esse enfrentamento com muita serenidade, tranquilidade, repito, não em defesa, numa defesa corporativa, mas numa defesa
do patrimônio que, repito, pertence ao povo do Rio de Janeiro. E nenhum governo foi eleito para torrar o patrimônio do Rio de Janeiro para entregar na mão da iniciativa privada. O ex-presidente da SEDAI, o Wagner Victer, disse recentemente que há 5 graves equívocos no modelo de privatização da SEDAI que precisam ser sanados. Ele isenta o governador Cláudio Castro de culpa e condena especialmente os valores anunciados para a outorga, 10 bilhões de reais, e para os investimentos, 30 bilhões, ressaltando que é absolutamente impossível uma inversão financeira desse montante sem aumento abusivo de tarifas. Você concorda com essa análise do Victer, Ari? Corremos o risco de ter tarifas muito mais altas para a população depois dessa privatização nesse modelo estabelecido? O engenheiro Wagner Victer, nosso ex-presidente, é um homem de uma competência inquestionável. Ele é muito feliz aí nas colocações dele. É fato. O papel aceita tudo, né? E o BNDES aí cumprindo essa agenda ultraliberal de privatizar tudo, colocou no papel aquilo que ele acredita ser viável. E que nós entendemos, e temos um estudo realizado, inclusive, que prova isso, que para que seja implementado esse projeto do BNDES, quem vai pagar a conta é você, ouvinte do programa Faixa Livre, é você, população do estado do Rio de Janeiro. Veja, não há nenhum estudo concreto do cálculo das tarifas. Não há uma previsão de custo de investimentos de manutenção do custo de produção da água para a SEDAI que vai ficar. Não há uma avaliação de todo o serviço de dívida que vai restar para o Estado e para você, contribuinte, que vai arcar com o prejuízo. Esse projeto, que alega-se aí a questão dos 30 bilhões nos próximos 30 anos, para vocês terem uma ideia, ele é tão falacioso que se você olhar hoje para a SEDAI que está aí, com todos os problemas que nós temos, as contradições, com a sabotagem que foi realizada pelo ex-presidente Hélio Cabral, que nos trouxe aí 2 grandes problemas perante a população, hoje a SEDAI ela entrega para o governo do Estado um resultado positivo anual da ordem de 1,22 bilhões. Há uma estimativa que nos próximos anos esse valor chegue à casa de 1,3 bilhões de reais, ou seja, 1 bilhão e 300 milhões ano. Ou seja, se o governo do Estado escolher manter a SEDAI pública como é hoje, os resultados obtidos nas tarifas, na cobrança de conta d'água, com a prática do subsídio cruzado, com a prática da tarifa social, ainda assim a SEDAI poderá ter resultados positivos da ordem de 1,3 bilhões ano, o que, se projetado ao longo dos 35 anos de concessão, que é a previsão para a entrega para a iniciativa privada, daria, em números muito rápidos, algo em torno de quase 37 bilhões de reais. Ou seja, o governo fica com a SEDAI, mantém o seu resultado, mantém a capacidade de investimentos e vai ainda ter a plena condição de universalizar o saneamento. Então, vejam bem, isso não é uma teoria, isso não é uma narrativa. Nós temos um estudo de capacidade de investimento da SEDAI, considerando, é claro, o benefício da imunidade tributária, da qual a SEDAI é detentora, através de uma decisão do STF, benefício esse que se perde no processo de concessão. Então, de cara, o governo do Estado hoje perderia algo em torno de 600 milhões de reais em imunidade tributária, dinheiro esse que passará a ser pago pelo contribuinte através das tarifas, das contas, para a iniciativa privada e, consequentemente, como o ex-presidente Victer fala muito apropriadamente, gerará um aumento abusivo de tarifas. E nós já vemos isso acontecer em todas as empresas privadas que atuam no Rio de Janeiro. A Águas do Paraíba agora teve um reajuste de quase 10% na sua tarifa, enquanto o salário
mínimo das pessoas, quase não teve a correção da poupança. Então, veja, é importante que a população entenda, eles serão, ou melhor, nós seremos os mais afetados. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Ari, além da elevação das tarifas, que outros problemas a privatização da SEDAI pode trazer para a população mais pobre do Rio? A privatização se concretizada, a gente tem provas aí de que a população mais pobre, mais periférica, aqueles moradores de comunidade, não vão ter o acesso à água garantido, não vão ter garantido também o acesso à implantação de sistemas de esgotamento sanitário. Por quê? A lógica do privado, gente, é a lógica do lucro. E eles vão atender a quem pode pagar. É simples. Veja, eu não estou nem falando que eles estão errados. O que eu estou querendo dizer para vocês que nos ouvem é que a lógica do público não prevê o lucro. E, consequentemente, o objetivo principal é a saúde coletiva, é o bem comum, é o bem-estar da população. Eles estão desconsiderando que hoje, apesar dos problemas, friso mais uma vez, a SEDAI leva água para mais de 11 milhões de pessoas. Eles têm por hábito usar como exemplo o município de Niterói. Um exemplo que deu certo a privatização. Falácia. Niterói compra água da SEDAI, gente. Os assentamentos, as favelas, as comunidades de Niterói não receberam o saneamento básico depois de 19 anos de privatizado. Os próprios córregos e rios de Niterói, quem tiver a oportunidade de visitar Niterói, canal da Lemos Cunha, canal que passa dentro do Campo de São Bento, que é um ponto turístico de Niterói, canal da Avenida Rui Barbosa, em São Francisco, todos eles recebem esgoto depois de 19 anos de privatizado. Por quê? Porque as comunidades não foram saneadas. O único empresário que trabalha para ter prejuízo, gente, é o Estado. E veja, se o Estado do Rio entrega a SEDAI para a iniciativa privada não vai ter prejuízo, ela vai trabalhar para lucrar. Então, a população mais pobre, ela vai ser profundamente atingida. E aí a classe média e as populações mais abastadas vão falar assim, bom, então é só o pobre. Não, lê do engano. As doenças de veiculação hídrica, meus amigos, elas não têm fronteiras. Então, se você não promove o saneamento, se você não universaliza o saneamento, você não tem garantida a sua saúde, a sua praia, a sua lagoa, enfim. Então, é fundamental, é importante que a população mais pobre nos escute e nos ajude nessa luta e diga para o seu político, para o vereador, para o prefeito, para o deputado e principalmente para o governador, que esse processo de concessão não pode sair. Agora, Ari, eu tenho uma curiosidade. Por que toda essa ânsia dos neoliberais de privatizar a SEDAI? Por que não se fala na venda da Sabesp em São Paulo ou da Copasa em Minas Gerais, empresas de saneamento também públicas em estados comandados pelo que há de pior dos representantes no liberalismo no nosso país, que são o João Dória e o Romeu Zema? Por que esse ataque à nossa SEDAI apenas? Anderson, meu amigo, fico muito feliz quando você fala nossa SEDAI, exatamente, a nossa SEDAI, a SEDAI do povo do Rio de Janeiro. Esse ataque à SEDAI, a nossa SEDAI, ele tem um propósito, tem uma coisa bem latente aí. A SEDAI, diferentemente da Sabesp, diferentemente da Copasa, a SEDAI ela é uma empresa as ações, né, não são negociadas em bolsa. O seu maior acionista é o governo do estado do Rio de Janeiro, 99,996% das ações estão nas mãos do governo estadual. Portanto, ela é uma empresa, em última análise, 100% pública. E como uma empresa 100% pública, ela é o retrato de que a coisa pública pode e deve funcionar a serviço da população. Então, eles estão nessa sanha de tentar privatizar a SEDAI, porque o exemplo da SEDAI é um exemplo que, a partir lá da presidência do engenheiro Wagner Victor, né, que deu aí vamos dizer, um upgrade, né, administrativo, gerencial, que foi responsável pelos prêmios, né, que nós conquistamos sucessivamente de melhor empresa de infraestrutura e saneamento, que fez com que a expansão do Guandu 2, né, através aí de uma gestão
enxuta, de uma gestão técnica com engenheiros e todo o corpo técnico da SEDAI, sem nenhuma intervenção política pudesse acontecer, né? Estamos aí com as obras em curso, nos alçassem a empresa pública estatal com os maiores investimentos em saneamento, em infraestrutura de saneamento no país, desconstruindo a ideia de que o público é ruim. Isso é tão latente, é tão escrachado, que eles precisaram colocar um presidente na SEDAI de fora do quadro, um elemento que trabalha para a iniciativa privada desde sempre, que foi o senhor Hélio Cabral, que era integrante lá do Conselho Vale Samarco, responsáveis lá pelo desastre de Mariana e Brumadinho, né? Se vocês lembrarem bem, colocaram essa pessoa para, em um ano, destruir a imagem da empresa perante a opinião pública, porque lembrem vocês, até 2019, dezembro de 2019, ninguém questionava a qualidade da água da SEDAI. Tínhamos problemas de abastecimento em alguns locais, mas a qualidade da água era inquestionável. E colocou esse senhor para acabar com a imagem da empresa perante a opinião pública. Então, é por isso a sanha de privatizar a SEDAI, porque se o modelo da SEDAI, de gestão, com qualidade, com seus técnicos capacitados, né, sem intervenção política, se alastrasse pelo país, nós teríamos aí no mínimo 23 empresas públicas estaduais operando sob o regime estatal, 100% público estatal, demonstrando que a empresa pública ela é viável e necessária. É isso que está por trás de toda essa estratégia de tentativa de privatização. O prefeito do Rio, que tomou posse no último dia 1º, Eduardo Paes, se mostrou contrário à privatização e disse que não vai, abre aspas, assistir de camarote cariocas sendo tungados, fecha aspas. Você acredita nesse discurso do político do Democratas, Ari? Você acha que ele pode fazer algo para evitar essa privatização? E o que de fato ele pode fazer? O Rio de Janeiro não é para amadores, né? Vamos levar em conta isso. O prefeito Eduardo Paes, hoje, reeleito, né, e à frente da prefeitura, apesar de fazer parte do DEM, eu lembro que em 2018, quando ele foi candidato a governador, ele assinou um compromisso com os trabalhadores da SEDAI de que, se eleito governador, não privatizaria a empresa por entender a relevância dos serviços prestados pela SEDAI para o povo do estado do Rio de Janeiro. Afinal de contas, nós atuamos em 64 municípios do estado, né? Hoje ele assume a prefeitura, né, em que pese fazer parte do Democratas, ele é um carioca, e é um carioca da gema, um executivo, né, e que tem lá suas características muito peculiares, eu posso assim dizer. E, de fato, ele pode e deve impedir esse processo. Primeiro, porque a maior parte da arrecadação da SEDAI, ela vem, cerca de 78,9% do valor arrecadado da SEDAI, vem do município do Rio de Janeiro. Então, o município do Rio de Janeiro, né, através dessa gestão centralizada da SEDAI, é que proporciona que investimentos em municípios de menor porte, que investimentos em comunidades, em favelas, possam, a partir de agora, se tornarem algo concreto, possam acontecer. E por que eu falo a partir de agora? Porque eu não sei se os ouvintes sabem, a SEDAI ela é fruto da fusão de 3 empresas, que era a Sanerj, a SEDAG e a ESAG, ainda na década de 70. E, ao longo dos últimos 40 anos, a SEDAI veio se consolidando no mercado, a despeito de todos os atropelos políticos que nós tivemos. E aí eu fiz um recorte aqui, a partir da gestão do senhor Wagner Victor, né, a empresa se consolidou, ela adquiriu capacidade de investimentos. Então, eu diria ao prefeito Eduardo Paes, se me fosse permitido, que ele tem que azedar essa concessão, sim, porque só ele, enquanto prefeito, terá a ganhar, né? Porque estará oportunizando ao estado do Rio de Janeiro que a maior empresa de saneamento hoje, com obras em execução de infraestrutura, continue a prestar um bom serviço para a população. E aqui não cabe a discussão das contradições, como eu sempre digo,
Toda grande empresa, toda grande família tem suas contradições. O que cabe à população e agora ao prefeito Eduardo Paes é exigir que os serviços sejam melhorados, aperfeiçoados, mas que possamos seguir atendendo ao povo do Rio de Janeiro com o que ele merece, que é água de qualidade e esgotamento sanitário. E aí eu diria a você que mesmo sendo integrante do DEM, antes de integrar o DEM, Eduardo Paes é um carioca da gema, torcedor da Portela, é uma pessoa que eu acredito saberá fazer a coisa certa no momento certo. Então, prefeito, se o senhor estiver nos ouvindo, mantenha a SEDAI pública estatal a serviço do povo do Rio de Janeiro, que quem vai ganhar é a população e, consequentemente, o senhor. E vocês do Sindiágua e das entidades que têm responsabilidade com a população do Rio de Janeiro e com a coisa pública, o que vão fazer para impedir que esse crime, que é a privatização da SEDAI, seja consumado? Anderson, todos nós, né, Sindiágua e as outras entidades que representam os trabalhadores da SEDAI, do saneamento em geral, movimentos sociais, nós estamos em duas frentes distintas. Duas não, três. A primeira frente é a frente política, né? Nós temos um trabalho aí sendo feito com vereadores e prefeitos do interior, agora com os novos vereadores eleitos para a Câmara Municipal, estamos também intensificando esse trabalho. Estamos também dialogando com o Parlamento Estadual, com a Alerj, parlamento esse que já recebeu farto material documental, né, que foi apresentado inclusive por um outro engenheiro, um engenheiro que tem aí um vasto conhecimento da empresa, que é o Dr. Cid Cury, que é um ex-presidente da SEDAI também, um material que dá robustez ao argumento de que uma burrice sem tamanho, um crime contra o erário público, permitir que a concessão aconteça, ou seja, que a privatização aconteça. Então o parlamento está recebendo todos os elementos para decidir em contrário. Estamos também com os movimentos sociais, dialogando com as populações, né, com todos em geral, mas principalmente aqueles que moram em comunidades, que moram nas periferias das grandes cidades, porque esses sim serão impactados num caso de privatização, porque se hoje você, com a tarifa módica que nós praticamos, você tem dificuldade, imagine daqui a 2, 3 anos com a tarifa dobrando de preço, como é que vai ser a sua vida? Eu te faço uma pergunta, a sua conta de luz diminuiu? A sua conta de telefone diminuiu? O transporte público melhorou? Tá aí os BRTs aí que foram criados, né? Seguem aí, a lógica privada não deu lucro, eu sucateio, eu guardo, eu recolho os ônibus e quem anda amontoado dentro dos ônibus somos nós, trabalhadores do cotidiano. Então, o nosso trabalho é esse, mostrar à população que a questão da água, a questão do acesso à água, ela não pode sequer passar pela questão do lucro. E a SEDAI precisa continuar pública, atendendo a todos com seu serviço de produção e distribuição de água e tratamento de esgotos. E também estamos atuando na esfera jurídica, né? Conversando com juristas renomados, com procuradores, que têm nos orientado nas possíveis ações. Porque não pensem que todos estão a favor da privatização. Existem muitos procuradores, promotores e defensores que estão aí muito conscientes do que está se passando e que no momento adequado vão estar também se manifestando em prol da coisa pública e do que representa a empresa SEDAI para o povo do Rio de Janeiro. Para finalizar, Ari, o que é que o povo do Rio de Janeiro pode fazer para que esse absurdo não seja implementado por esse consórcio entreguista do governo do estado com a gestão federal? A população precisa entender, né, e nos ajudar que se privatizar, quem vai pagar a conta são eles, são vocês, somos nós, né? Não tem fórmula mágica, não tem conta diferente. Se é público, é de todos, se é privado, é de alguns. Privatizar a SEDAI é criar a figura do atravessador da água. Ou seja, a SEDAI, em tese, vai continuar produzindo água, captando, tratando e entregando essa água na mão de uma empresa privada para que ela, usando a rede implementada pela SEDAI, que já está aí há anos, há mais de 40 anos ela foi se consolidando, leve água na sua casa, coisa que nós já fazemos, só que por um preço mais alto.
Então, a gente precisa que a população entenda que os problemas vivenciados agora ao longo de 2020, que foi o primeiro problema da geosmina e, mais recentemente, o problema do Lameirão, foram 2 problemas pensados de maneira ardilosa para comprometer a imagem da SEDAI perante você, que é nosso usuário, você, que é nosso patrão, para que vocês aceitassem essa narrativa hipócrita e mentirosa de alguns órgãos de imprensa, de algumas pessoas que se dizem defensoras dos seus interesses, mas que, na verdade, estão defendendo os interesses da iniciativa privada, da Firjan, das empresas privadas de construção e que representam as empresas privadas de saneamento, porque eles não estão satisfeitos com os péssimos serviços que eles já prestam em alguns locais. Eles querem abocanhar a fatia do serviço de água que gera resultados para o estado todo. É isso que eles querem. Eles não querem melhorar nada. Nós temos vários exemplos aí no Tocantins, onde as cidades menores foram entregues, devolvidas para o governo estadual, no Amazonas, em Manaus, que já foi privatizado, e a população pobre continua sem ter acesso à água e ao esgotamento sanitário. Itu, na crise de 2014, o serviço foi remunicipalizado, isso para não falar nas mais de 300 cidades ao redor do mundo, entre elas Nova York, Paris, Berlim, Buenos Aires, no próprio Uruguai, na Bolívia. Enfim, cidades que reestatizaram os seus serviços porque viram que a concessão privatização não trouxe resultados positivos para a população. Então, minha gente, o que vocês podem e devem fazer é cobrar que nós, servidores públicos da SEDAI, prestemos o melhor serviço a vocês, é cobrar que o governo promova concurso público para que nos quadros da SEDAI tenhamos renovados o nosso corpo técnico de engenheiros e administradores para continuar melhor servindo a todos vocês, mas principalmente exigir que a SEDAI não seja concedida, exigir que o governo estadual não siga com esse processo, exigir do poder judiciário que esse se manifeste pelo processo legal e não pelas decisões políticas por conta do momento que se vive e principalmente exigir do prefeito Eduardo Paes, que assume aí o protagonismo no município do Rio de Janeiro, que ele se posicione em prol da SEDAI pública a serviço do povo do Rio de Janeiro, não só do município, mas também dos outros 63 municípios que nós atendemos. Contamos com a solidariedade de todos vocês. Ari Girota, eu quero te agradecer por você mais uma vez dialogar conosco aqui do Faixa Livre. Eu quero te desejar, além de um grande 2021, um ótimo dia de trabalho e muita força nessa luta contra a privatização da SEDAI e quero te deixar aqui o meu abraço. Eu é que agradeço, Anderson, ao programa Faixa Livre, à Rádio Bandeirantes, AM, por mais essa oportunidade de estar aqui esclarecendo, compartilhando informações acerca dessa tentativa criminosa de privatização da SEDAI. E eu espero que todos tenhamos aí um ano de 2021 de vitórias nas lutas que estamos travando pelo direito ao acesso à água, que todos possamos ser vacinados contra essa pandemia, contra esse Covid-19, que possamos seguir sobrevivendo e lutando por direitos da classe trabalhadora, pela dignidade de nossas famílias. Os 5.000 trabalhadores da SEDAI agradecem essa oportunidade e estamos aqui à disposição para continuar esclarecendo e principalmente servindo a você, população do Rio de Janeiro, com a nossa capacidade técnica, com a nossa determinação em levar água de qualidade para vocês. E essa pandemia provou isso. Onde nós não levávamos água, estamos levando através de carros-pipa, temos uma rotina nova implementada, implantamos cisternas em comunidades e poderemos fazer muito mais. Mas nós precisamos do apoio de todos vocês. Obrigado, um fraterno abraço, um feliz 2021 para todos e protejam-se. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias da purificação e distribuição de água e em serviços de esgotos de Niterói e região, o Sindiágua RJ, Ari Girota. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no MBA em Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Velasco. Paulo Velasco, bom dia. Muito bom dia, meu caro Anderson. Para mim, sempre é um grande prazer conversar com vocês aí do Faixa Livre e com os nossos ouvintes. Paulo, muito obrigado por você mais uma vez se dispor a conversar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo 2021 com muita saúde e realizações para você e para toda a sua família. Paulo, eu queria começar a nossa entrevista falando sobre essa importante e histórica decisão da Justiça do Reino Unido que impediu a extradição do jornalista Julian Assange, criador do Wikileaks, para os Estados Unidos, naquele episódio da divulgação de informações sigilosas do governo estadunidense. Os advogados do jornalista alegam que ele não teria um julgamento justo nos Estados Unidos e a juíza Vanessa Baraitser afirmou durante a audiência na Corte Penal de Londres que recusou o pedido por motivos de saúde, por temer que o australiano de 49 anos cometa suicídio. Como é que você analisa essa decisão da Justiça do Reino Unido, Paulo, em relação ao caso do Julian Assange? Agradeço aí os votos, desejo a todos também um 2021 pelo menos mais tranquilo e acolhedor do que foi o último ano. A decisão da Justiça Britânica, sobre a qual, claro, ainda cabem recursos variados, então é uma novela, Anderson, que pode se estender ainda por vários meses ou até anos, ela pode ser vista em duas perspectivas distintas, né? De um lado, claro, né, ela satisfaz aqueles que se posicionavam claramente contra a extradição para os Estados Unidos e traz alguma tranquilidade nesse sentido. Então pode ser vista como uma vitória, sim, na medida em que, pelo menos, né, até segunda ordem, né, ou uma decisão revista, o Assange não será extraditado para os Estados Unidos, onde certamente sofreria aí de maneira muito mais gravosa as consequências do vazamento das informações sigilosas. A outra perspectiva, né, o outro lado dessa decisão, Anderson, é justamente que, apesar de não ter autorizado a extradição, a juíza acatou boa parte das alegações dos advogados americanos, né, não dos advogados de defesa. Ou seja, ela foi clara no sentido de não entender, né, que há uma perseguição política contra o Assange nos Estados Unidos. Ela refuta, né, justamente a ideia de que ele estaria sendo alvo de uma perseguição deliberada por ter, né, vazado informações sensíveis no país. O que claramente contraria, né, as ideias de grupos de direitos humanos, né, e de defesa da liberdade de imprensa, né, que entendem, claro, que o caso do Assange ele é muito simbólico, muito emblemático, né, e que deveria se aproveitar esse momento para assegurar justamente a atividade jornalística, né, mesmo, né, quando estivéssemos falando de informações sigilosas de determinado país, né? Então, entender que não há perseguição política, né, e ela foi taxativa nesse sentido, frustra, né, esses grupos de defesa da liberdade de imprensa, da atividade jornalística, né, grupos defensores de direitos humanos, né? A decisão da juíza se baseou estritamente em questões de saúde, né? Ela vê que o Assange, por estar numa situação de profunda depressão, ele poderia estar mais inclinado a, por exemplo, cometer suicídio, né? E na medida em que ele certamente seria colocado em isolamento nos Estados Unidos, né, isso poderia facilitar um ato extremo dessa ordem, né? Foi isso que motivou a juíza a se posicionar contra a extradição, né? Mas o fato dela ter rejeitado a ideia de perseguição política, né, e ter rejeitado boa parte dos argumentos aí usados pela defesa do Assange, são preocupantes, né? Então não é uma vitória plena, eu diria, Anderson. Me parece, Paulo, que essa nada mais é do que uma importante vitória do jornalismo independente e investigativo no mundo. Divulgar essas informações que são caracterizadas sigilosas é mais que um direito, é um dever de função do jornalista, especialmente quando se trata de crimes contra a humanidade, como os praticados pelos estadunidenses no Iraque, por exemplo, onde houve bombardeios de helicópteros contra a população civil.
Sim, é um caso verdadeiramente emblemático, né? Acho que temos que enxergar dessa maneira, né? Muito embora não tenhamos ainda uma conclusão definitiva, né? E muito embora, né, como já foi explicado, a decisão da juíza seja uma decisão que pode ser analisada sobre duas perspectivas distintas, né? O que vai acontecer de fato com Assange pode ser determinante, pode, né, abrir caminhos importantes para um fortalecimento do jornalismo investigativo, no sentido justamente de apurar, né, ainda que sejam informações tidas como sigilosas, né, apurar fatos que, muito embora relacionados à segurança do Estado, né, estejam relacionados, evidentemente, com abusos, né, e violações da dignidade humana e de direitos humanos de um modo geral, né. O Wikileaks, né, e os documentos que foram vazados, né, centenas de milhares de documentos, Anderson, abriram uma caixa preta, né, e revelaram ao mundo as atrocidades, né, praticadas em nome da guerra ao terror, né, pelo governo George W. Bush, né? E só tomamos ciência de fato da profundidade, da gravidade desses abusos graças, né, ao Julian Assange, né, e ao Wikileaks, né? É bem verdade, claro, né, que por mais que possamos defender o jornalismo investigativo, e ele tem que ser defendido e fortalecido, e os jornalistas eles têm que ter de fato condições, né, de abrir essa caixa preta dos estados, né, e romper, evidentemente, o lacre que esconde, né, sob o manto aí da reserva de Estado, né, do ultra secreto, atrocidades. Há limites também, né? Então, evidentemente, quando se pensa, né, nas atividades de Estado, de inteligência, por exemplo, muitas vezes, né, há informantes, né, que, se tiverem suas identidades reveladas, são postos em risco de vida, né, ou risco de morte, né, e isso é algo que tem que ser considerado também. Quer dizer, claro que a atividade investigativa ela é mais do que necessária, mas há alguns limites, né, claro, da própria ética e do bom senso que os jornalistas têm que respeitar, e eles se pautam, de fato, por critérios muito importantes, né, assim como, né, o sigilo das fontes, né, do jornalismo é um princípio básico fundamental, né, não revelar, né, numa atividade de apuração, né, a identidade de informantes, por exemplo, né, que atuam a serviço de governos do mundo afora, é um limite que deveria naturalmente ser observado. Mas, enfim, é importante reiterarmos sim que é um caso emblemático, ele prestou um serviço importantíssimo a todos que de fato se preocupam, né, com as questões de direitos humanos, né, e revelou de fato, né, o tamanho dos abusos que foram praticados e são praticados, né, naturalmente de forma quase que permanente pelos Estados Unidos em nome da segurança nacional do país, né. Saberíamos muito menos, né, disso não fosse o Julian Assange. Falando em Estados Unidos, Paulo, eles por lá ainda estão envolvidos naquele imbróglio das eleições do ano passado, onde o Donald Trump se recusa a aceitar a derrota. Tivemos a divulgação no último final de semana daquele escândalo que foi a ligação do ainda presidente para o secretário de Estado da Geórgia, o republicano Brad Raffensperger, em tom de ameaça na tentativa de reverter o resultado das urnas a seu favor. O Trump disse, abre aspas, eu só quero encontrar 11.780 votos porque nós ganhamos o Estado, fecha aspas. A gente dizendo que esse episódio é pior que o caso Watergate, que provocou a queda do ex-presidente Richard Nixon. A gravação obtida pelo jornal Washington Post parece ter colocado um ponto final nessa batalha de Trump em busca da eleição perdida, você não acha? Bom, esse episódio do lamentável telefonema do Trump ao secretário de Estado da Geórgia é apenas mais um capítulo, né, dessa triste novela que tem sido aí o cenário eleitoral norte-americano desde o pleito do início de novembro, né. É mais um capítulo e, ao que tudo indica, é um dos capítulos finais, né. Caracteriza, evidentemente, né, algo muito grave e apenas confirma, Anderson, o absoluto desprezo do presidente Donald Trump pelas instituições democráticas norte-americanas, né? Naturalmente, todos confiamos na posse do Biden,
no próximo dia 20 de janeiro. Mas é bem verdade que a democracia norte-americana ela foi abalada, né? Abalada nas suas estruturas, né? Pela postura absolutamente responsável do presidente Donald Trump, né? E esse telefonema ao Raffensperger, né, secretário de Estado da Geórgia, que é um republicano conservador, absolutamente comprometido com as diretrizes ideais do Partido Republicano, né, do presidente Donald Trump. É bom frisarmos isso, né? Mostra o despreparo do presidente Donald Trump, né? Ou seja, ele tem a ousadia, a audácia de pressionar, né, o responsável, né, digamos assim, né, pelo sistema eleitoral na Geórgia a encontrar, né, sabe-se lá como, quase 12 mil votos para reverter o resultado no estado, né? As interpretações são muito variadas, né? Então há aqueles que entendem, né, assim, que trata-se de um crime federal da maior gravidade, né? De alguma maneira o que a gravação revelada pelo Washington Post desnudaria seria justamente uma pressão em favor da fraude eleitoral. O que naturalmente seria ilegal, né? Ilegal sob todos os aspectos, né? Não só pela lei da Geórgia, mas pela lei federal norte-americana. Então estaríamos diante de um crime federal robusto, digamos assim, né? Se entendermos, né, o telefonema, e ele poderia ser entendido dessa maneira, né, como uma pressão em favor de prática de fraude eleitoral. Mas como no direito, né, ou como quase tudo no direito, né, é difícil haver apenas uma interpretação, né, ou um lado, né? Então é possível interpretar também que, muito embora seja um telefonema lamentável, né, e tenha sido algo absolutamente inacreditável, né, o que se ouviu ali, né, naquele telefonema, estaria algo mais distante, né, de ser caracterizado como efetivamente um crime federal, né? Poderia ser visto simplesmente, né, como a ciência ou a perspectiva, né, do presidente de verdadeiramente acreditar que não foram computados ou foram perdidos, né, cerca de 12 mil votos, né? E, enfim, a pressão que ele exerce sobre o secretário de Estado seria nesse sentido, né, de acreditar verdadeiramente que teriam sido perdidos alguns votos no cômputo, né, na contabilização, e que esses votos teriam que ser encontrados. Ele não estaria necessariamente obrigando o secretário de Estado a fabricar votos, né, ou a praticar fraude eleitoral. Enfim, fato é que é um episódio triste para a democracia norte-americana, grave sob todos os aspectos, né, mas não é líquido e certo que pudesse ser caracterizado ou possa ser caracterizado como crime federal, né? Pode até haver algum tipo de inquérito, né, evidentemente, sobre o telefonema, repercutiu muito fortemente nos Estados Unidos, e apenas revela uma última, né, ou quase última tentativa do presidente de tentar reverter o resultado das eleições, né, enfim, que a essa altura do campeonato não ocorrerá mais, né? Nesta quarta-feira, Paulo, o Congresso dos Estados Unidos deve certificar a vitória de Biden em sessão conjunta da Câmara e do Senado. Parece que 11 senadores republicanos, liderados pelo texano Ted Cruz, anunciaram que irão apresentar objeções à vitória do democrata. Ou seja, um evento que é considerado simbólico pode ter algum tipo de repercussão. É possível que haja alguma iniciativa nessa sessão que, mais que tumultuar, provoque uma alteração nesse cenário de eleição do Joe Biden. A Suprema Corte, por exemplo, ainda pode alterar o resultado caso demandada pelos parlamentares? Pois é, Anderson. Essa certificação, né, é uma mera formalidade, sempre foi uma mera formalidade, né? Então, após as eleições, já há algumas formalidades, né, que são cumpridas, né? E essa certificação, né, em que se contabilizam, né, os votos no Congresso, né, os votos do colégio eleitoral no Congresso, né, nunca de fato chamou muita atenção, né? Era uma etapa, um rito que tinha que ser cumprido e satisfeito há poucos dias da posse do novo presidente, né? Este ano não, né? Este ano, tendo em vista aí toda a confusão que vem sendo promovida desde o dia das eleições, né, e a recusa do presidente
em aceitar o resultado, né, faz com que essa sessão de certificação no Congresso, né, ela esteja sujeita de fato a turbulências, né? E já vimos aí um número de senadores americanos liderados pelo Ted Cruz, né, 11, 12 senadores, né, ao que parece, formando aí um grupo que vai questionar o resultado das eleições, né, buscando anular justamente e reverter o resultado em alguns estados-chave, né, e determinantes para a vitória do Biden, né. Só que dificilmente isso vai ter algum tipo de efeito prático, Anderson, né? Porque para que o resultado das eleições, de fato, ele seja derrubado e para que não haja certificação do Biden como presidente, as duas casas em separadas teriam que votar nesse sentido, ou seja, não só o Senado, mas também a Câmara, né? E, como bem sabemos, a Câmara é de maioria democrata consolidada, né? Então, não veremos, evidentemente, a Câmara se posicionando no sentido de não certificar a vitória do Biden, né? E mesmo no Senado isso não vai acontecer, né? Porque vários senadores republicanos, contrariamente à posição, né, desse grupo pequeno liderado pelo Ted Cruz, já reconheceram a vitória do Biden, né, e não farão parte desse circo, né, que será essa tentativa de reverter o resultado no ato de certificação pelo Congresso, né? Porque é um circo, né? Não pode ser chamado de uma outra maneira, e é mais um episódio, aí certamente o ato final, né, nesse conjunto de atentados contra a democracia e as instituições nos Estados Unidos, né? O Trump tem sido muito duro, né, contra os membros do Partido Republicano na Câmara e no Senado que não apoiam, né, essa manobra, tá? E tem tratado, né, esses parlamentares como traidores, né? Postou no Twitter ontem que eles são fracos, ineficientes, né? Mas, na verdade, é quase que o contrário disso, né? Aqueles que defendem a manobra, né, esses 11, 12 senadores que estão traindo, né, as raízes da democracia nos Estados Unidos. Então, enfim, é algo que não tem... É uma artimanha política, Anderson, que não tem a menor chance de ser bem sucedida, mas vai tumultuar até o ato final o reconhecimento do Biden como presidente, e nesse ato que sempre foi, né, nesse processo que sempre foi simbólico no Congresso, né, e apenas um rito formal, né, veremos aí enfim, tumulto e bagunça como tem sido, né, desde o início de novembro. O detalhe, Paulo, é que essa ligação de Trump provocou também a revolta de alguns líderes republicanos que há muito tempo já reconheceram Joe Biden como vencedor das últimas eleições presidenciais. Que tipo de efeito essa iniciativa absurda do Trump pode provocar a ele dentro do seu partido, Paulo? Você acha que ele enterra de vez o sonho de uma nova candidatura à presidência futura depois desse episódio? Na verdade, o legado político do Trump, né, ele passa a ser mais questionado, né, certamente. O que não significa dizer, né, que o trumpismo vá ser enterrado, né, ou definitivamente minado. Não é isso, né, mas a disputa, né, por reconhecer o trumpismo como a corrente majoritária dentro do Partido Republicano, ela agora se vê, de alguma maneira, condicionada, né, pelo aumento do número de parlamentares integrantes do partido, né, que censuram, né, essas artimanhas do Trump, no sentido de não se reconhecer o resultado das eleições, né? Então, o trumpismo ele se vê impactado, a corrente trumpista dentro do Partido Republicano, né, ela se vê certamente abalada e afetada, né, pelas manobras do presidente, né, e de alguns cada vez menos numerosos integrantes do partido. E é difícil, certamente, vermos o Partido Republicano coincidindo, né, no futuro em apontar mais uma vez o Trump como candidato às eleições, né? Na verdade, alguns dos senadores que têm se posicionado, o próprio Ted Cruz, né, é um nome que vem sendo aventado, né,
como possível candidato em 2024. Alguns desses parlamentares buscam se colocar como herdeiros, né, e seguidores do Trump, e que vão dar continuidade ao seu legado, eventualmente até como candidatos à Casa Branca no futuro, né. Enfim, é algo que sim terá efeitos, não só, enfim, essas manobras últimas, mas toda essa posição do Trump, né, já há 2 meses, tem reduzido o apoio a ele dentro do Partido Republicano. Ao longo das semanas, vários, né, ícones do Partido Republicano foram desembarcando, né, dessa canoa furada liderada pelo Trump, no sentido de não reconhecer as eleições. Alguns poucos ainda se mantêm fiéis ao presidente, mas me parece que justamente são parlamentares que buscam aproveitar esse momento, né, crítico e final da presidência Trump para se colocarem como os fiéis seguidores do trumpismo e os genuínos herdeiros, né, dessa corrente trumpista no Partido Republicano, para tentar de alguma maneira colher dividendos políticos e eleitorais no futuro, né? O que se discute é isso, né? Até que ponto de fato ainda podemos entender esse trumpismo como uma corrente majoritária no Partido Republicano, né? Ou, enfim, se será uma corrente que perderá fôlego nos próximos anos com o partido na oposição, né? Enfim, temos que aguardar ainda, mas claro que o legado político do Trump, ele sem dúvida alguma se vê prejudicado por esses atos finais da presidência. Um outro episódio que envolve indiretamente os Estados Unidos, Paulo, é esse anúncio pelo Irã de retomada do seu programa nuclear com um enriquecimento de urânio a 20% em uma instalação subterrânea. Essa iniciativa de Teherã viola um acordo nuclear acertado em 2015 com outras potências mundiais. A medida pode complicar os esforços do presidente eleito Joe Biden para retomar o pacto rompido por Donald Trump. Te preocupa esse anúncio do Irã, Paulo? Que tipo de efeitos essa retomada do enriquecimento de urânio pelo país pode ter, na sua opinião? Bom, Anderson, o que temos visto já nos últimos anos, né, é um enfraquecimento progressivo desse acordo nuclear firmado em 2015, desde 2017, né, quando o governo Donald Trump decidiu abandonar o acordo, e logo em seguida com a retomada de sanções contra o país persa. Percebemos que é um entendimento que está ruindo progressivamente, né? Já desde 2019 vemos o Irã abandonando alguns pontos do acordo. O Irã já vinha enriquecendo, inclusive, acima do limite de 3,67%, né, que era o limite, era o percentual limite definido no acordo para enriquecimento de urânio. Só que agora o Irã decidiu elevar ainda mais o percentual de enriquecimento, tendo anunciado que enriquecerá ou passará a enriquecer em algo em torno de 20%, né, que é o percentual usado para a produção de isótopos médicos, né, de radioisótopos. Então, claro, enfim, há uma preocupação no ar, evidentemente, né, porque o Irã ele passa a descumprir mais um ponto do acordo de 2015, mas é um acordo que, de alguma maneira, já tinha sido posto em xeque desde o momento em que o governo Donald Trump decidiu abandoná-lo e retomar sanções contra o Irã, né? Então não chega a surpreender a decisão iraniana, claro que causa algum tipo de sobressalto, né? Houve manifestações ontem na Europa de preocupação, né, com essa decisão, e certamente traz um complicador adicional para o Biden, né? Se de fato o Biden buscava retomar um acordo nuclear com Teherã, né, agora vai ficar mais complicado, terá que convencer o Irã mais uma vez, né, a recuar no percentual de enriquecimento. Enfim, então é mais um complicador diplomático, digamos assim, a ser contornado, né? Resta saber qual será o nível de empenho da administração Biden em acertar um entendimento com o Irã. E lembrando que há bem pouco tempo, né, e a decisão iraniana é de alguma maneira uma resposta a isso, né, vimos o principal cientista nuclear iraniano sendo morto, né, em um atentado que as autoridades iranianas atribuíram a Israel, né? Israel
tem sido fundamental, né, em todo esse imbróglio, né, sempre afirmando a intenção de Teherã de buscar um artefato nuclear, lembrando, né, que o único país do Oriente Médio inteiro que tem armas nucleares é justamente Israel, embora o país oficialmente não reconheça, né. Então já vimos também Israel reagindo ao anúncio feito pelo Irã, né, dizendo que há mais uma evidência de que o país busca armas nucleares e por aí vai, muito embora o percentual para enriquecer o urânio necessário para fabricar artefato nuclear seja de cerca de 80% a 90%, né, portanto, muito distante dos 20%, que é o percentual que o Irã passará a enriquecer urânio a partir de agora. Enfim, de todos modos, é claramente um tema que volta, né, a ganhar as manchetes, né, traz alguma preocupação, mas é um acordo que já estava fadado, evidentemente, ao colapso desde a decisão controversa do Trump, contrariando, aliás, a posição de aliados europeus de abandonar o acordo em 2017. Algo que foi muito pouco abordado pela mídia, Paulo, foi aquele ataque no último sábado contra 2 cidades no oeste do Níger, que matou 100 pessoas, atingindo uma região de fronteira com o Mali. A Anistia Internacional divulgou uma mensagem de preocupação, ressaltando que esse incidente mostra mais uma vez que os civis estão especialmente vulneráveis à violência dos grupos armados e à resposta dos exércitos, além de serem as principais vítimas de um conflito que não para de aumentar desde 2012. Esse teria sido o maior massacre cometido por jihadistas contra civis na região de Sahel. É uma situação extremamente preocupante essa que ocorre naquela região da África, Paulo. Sem dúvida, Anderson. A situação que vemos ali na região do Sahel, né, no noroeste da África, é uma situação para lá de preocupante, né? A própria área do Golfo de Guiné, né? Então temos visto o avanço de grupos jihadistas. O Ocidente presta muito pouca atenção, né, para ataques terroristas e extremistas, né, naquela área, né, e atos praticados contra civis, preocupantes apenas quando os ataques ocorrem em grandes cidades do Ocidente, né. Mas o Níger, o Mali, a própria Nigéria, né, que é o maior e mais populoso país e mais rico país africano, tem sido de fato palco para atos terríveis, né, de extremismo terrorista, de ataques jihadistas, né, e atos contra civis, né, desde assassinatos em massa, né, até sequestros e tudo mais, né. E a tensão ela já vem de longo tempo, né, desde o início da década, de fato, como você bem pontuou, desde 2012, né, temos visto aí uma deterioração da situação na região, né? O Mali foi palco, né, naquele período, né, para uma crise importante, né? Tivemos até o envolvimento da França, né, na tentativa de conter o avanço de uma crise humanitária na região, enfim. Então, vemos um colapso, digamos assim, né, naquela área, uma crescente vulnerabilidade em toda a região, tornando os países naturalmente mais permeáveis ao avanço de grupos extremistas, né? E claro, quem sofre as consequências sempre, né, é a população civil desses países, que se vê aí em meio a disputas, né, que nem sempre tem fundo religioso, né, mas que acabam naturalmente levando à prática de atos extremos, né. Então, Níger, Mali, Nigéria, né, só para citar alguns exemplos, né, e o Golfo de Guiné, de um modo geral, tem sido, de fato, palco para tristes episódios, né, o que vimos aí no Níger nos últimos dias, apenas mais um episódio do tipo. Agora, Paulo, 2021 marca também o fim da gestão de Angela Merkel como primeira-ministra da Alemanha, depois de longos 15 anos no cargo. Curioso é que, se esse fato tivesse ocorrido em um país com um governo socialista, isso seria chamado de ditadura. Enfim, como é que você classifica esse período em que a chanceler esteve no comando da maior potência da União Europeia? A longeva gestão Merkel ajudou, de fato, a consolidar a Alemanha como uma referência absoluta, né, na política internacional. E não foi um período tranquilo, Anderson, né? Temos que reconhecer que ela enfrentou algumas turbulências importantes, né? Podemos lembrar, por exemplo,
a crise financeira, né, 2008, 2009, 2010, 2011, né, que afetou muito profundamente a União Europeia, especialmente a zona do euro, né, e vimos ali a Alemanha como paymaster, podemos dizer, da integração europeia, tendo que agir prontamente, né, para conter os efeitos daquela crise, né, assumindo uma posição de força, inclusive, né, na exigência de um equilíbrio macroeconômico, equilíbrio fiscal por parte dos países socorridos à época da crise, né, o que, enfim, levou a reações contrárias à Alemanha, né, e inclusive ajudou no avanço de alguns governos eurocéticos, né, pela região que não concordavam, né, com as bandeiras da Merkel, né, de estabilização e equilíbrio fiscal e etc. Né. Depois vimos a Alemanha também no centro, né, da crise migratória de refugiados, né, tendo a gestão Merkel assumido uma postura mais solidária e cooperativa, acolhendo mais de 1 milhão de refugiados egressos aí de crises, né, na Síria, na Líbia, pressionando países europeus, né, a receberem também cotas de refugiados. Essa postura cooperativa e solidária no acolhimento de imigrantes e refugiados provocou um certo desgaste da própria Merkel dentro do seu partido, né, o Partido da Democracia Cristã, né, com, enfim, membros que não concordavam com aqueles rumos, né, e não concordavam com o acolhimento de um número tão expressivo de imigrantes e refugiados, né. O Partido da Merkel chegou, inclusive, a perder eleições locais e regionais na Alemanha, né, muito com uma reação contrária aí a essas posições. Houve o avanço, inclusive, de um partido de ultradireita, né, o Alternative for Deutsch, o AfD na Alemanha, naquele momento, né, que ganhou cadeiras importantes no parlamento alemão, nos últimos tempos encolheu, mas, enfim, foi um segundo cenário crítico que ela teve que enfrentar. E mais recentemente, claro, a própria crise sanitária, né, provocada no último ano pela Covid-19, e a Alemanha novamente liderando aí esforços conjuntos para combater não só a crise sanitária, mas os efeitos econômico-financeiros da crise sanitária, né, juntamente com a França de Emmanuel Macron. A Merkel ajudou a aprovar um pacote ultrabilionário, né, 750 bilhões de euros, para combater os efeitos econômicos da crise, né. Enfim, é uma estadista, certamente a principal estadista que temos no século XX na Europa, é uma referência, enfim, um pulso firme para enfrentar questões delicadas, mas, claro, protagonizou também algumas controvérsias, né? E, repito, viu seu partido, inclusive, questionar decisões que ela acabou tomando. Mas, sem dúvida alguma, deve reconhecer os méritos, né, e a sua gestão como uma gestão importante, né? Não é fácil permanecer por tanto tempo no poder, e concordo 100% contigo, Anderson, se fosse em um país com um governo mais à esquerda, esse seria já taxado de governo antidemocrático. E essa novela do Brexit, que finalmente se encerrou entre o Reino Unido e a União Europeia, Paulo? Era algo que já vinha se arrastando há muito tempo, e no fim do ano passado houve um acordo para encerrar o imbróglio. Quem sai ganhando e quem sai perdendo nessa saída do Reino Unido da União Europeia, na sua opinião, Paula? Bom, Anderson, na verdade, eu acho que os dois lados perdem, né, com o divórcio. Aliás, como costuma acontecer geralmente em casos de divórcio, né? Acabou não sendo um divórcio litigioso, né? Houve um acerto no final de 2020, houve um entendimento, né, sobretudo na parte comercial, né? Havia uma grande preocupação, né, de se passaria a haver barreiras comerciais, cotas, né, que dificultassem o trânsito de mercadorias entre o Reino Unido e a União Europeia. Finalmente optou-se por não colocar essas barreiras, então haverá livre circulação de mercadorias entre os dois lados, né, isso foi assegurado, mas há impactos, né, passará a haver um controle nas aduanas, né, passará a haver um controle na circulação de pessoas. Há impactos, por exemplo, em questões muito práticas, como intercâmbio estudantil, por exemplo.
O Reino Unido não integra mais a Europol, não tem acesso direto ao banco de dados da inteligência europeia. Enfim, há algumas mudanças práticas, né? Cidadãos britânicos que queiram permanecer por mais de 90 dias em algum país da União Europeia precisarão de visto. Então, enfim, há mudanças muito concretas, né? Inclusive na vida das pessoas. Mas poderia ser bem pior, né, se não tivesse havido um acordo, né? Então o acordo ele tem que ser celebrado, claro, ele atenua os impactos, os efeitos da saída do Reino Unido da União Europeia, mas eu entendo que os dois lados perdem, né? Para a economia britânica, né, o impacto, mesmo com esse acordo do final de dezembro, estima-se que será da ordem de 3% do PIB do país, né? E convenhamos que o PIB britânico não é lá um PIB pequeno, mas o impacto seria maior se não houvesse o acordo, claro, e a União Europeia se vê impactada também, né, porque perde uma das grandes economias, né, uma economia muito dinâmica, né, que tem serviços financeiros muito competitivos, né, então há prejuízos, evidentemente, né, e né, aquela leitura, né, dos defensores do Brexit, né, de que o Reino Unido vai ganha em autonomia, né, em gestão, né, e vai economizar custos, né, não tendo que repassar dinheiro para a União Europeia, né, isso naturalmente um conjunto amplo de inverdades ou fake news, né? Os britânicos ainda demorarão talvez um pouco para se dar conta, né, dos prejuízos, né, sofridos com a saída da União Europeia, né, e vão perceber como muitas das alegações dos defensores do Leave à época do plebiscito não se concretizam, né? Mas, enfim, temos que aguardar. Agora, fato é que eu entendo que nenhum dos dois lados sai vitorioso com essa ruptura, não, Anderson. Paulo, muito obrigado por você conversar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero mais uma vez te desejar um feliz ano novo e deixar aqui o meu abraço. Eu que agradeço, meu caro. Desejo a todos vocês aí do Faixa Livre também um 2021 tranquilo. Um abraço aí muito forte aos nossos ouvintes e até a próxima oportunidade. Conversamos aqui com o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira do MBA em Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Velasco. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!